E aí, meu povo, tudo bom? Salve, salve, salve. Meu nome é Vinícius Mérida. Estamos mais uma vez aqui para um vídeo fundamental, sensacional, porque esse vídeo ele é um resumo. Ele é um resumo de todos os documentos antimodernos da igreja. O pessoal fica falando tradicionalista, eu sou tradicionalista. Aí na hora que você vai para o fight mesmo, na hora que você joga para o fight para discutir, o cara cita alguns poucos documentos. Esse vídeo ele é um resumo para explicar o fundamento do discurso antimoderno da igreja, né? Para tal, é fundamental, né? Eu quero oferecer o curso de História do Tradicionalismo Católico na Hotmart. O link está aqui embaixo. E eu quero pedir, tendo em vista o ineditismo desse canal, o cuidado que eu tenho em apresentar temas inéditos, a boa audiência que temos, nossos vídeos eles não têm menos de 1000 views. Não tem menos. E é um canal papo cabeça. Tendo em vista, então, o ineditismo do nosso canal, todo o esforço que eu tenho feito para trazer conteúdo de qualidade, conteúdo histórico de qualidade, inédito, eu quero pedir que você considere a possibilidade de ser membro do nosso canal para apoiar o nosso canal. Se você pega os primeiros vídeos, a diferença é gritante. Assim, eu sempre me esforcei para fazer um trabalho legal, enfim, mas assim, não tinha condições de investir nesse canal. Hoje eu tenho, mas hoje eu conto com a sua ajuda. Peço que você considere a possibilidade de se tornar membro desse canal e que você, cara, R$ 49,90 você faz esse curso de História do Tradicionalismo Católico, que são 28 aulas inéditas e você ainda ganha um livro inédito. Tá barato pra caramba. Olha o conteúdo que eu estou trazendo. Não tem conteúdo parecido com esse conteúdo que o canal Entre a Cruz e a História oferece na internet. Não tem. E com muita tranquilidade, eu quero pedir a sua audiência. Tanto para o curso, veja nos comentários. E que você considere a possibilidade de ser membro do nosso canal para apoiar o conhecimento. Como temos mais um vídeo aqui. Um vídeo inédito, conteúdo inédito. A grande questão é o seguinte: o catolicismo antimoderno foi um movimento romano que teve início em 1500, do católico romano que teve início em 1520 com a condenação de Lutero pela Igreja e se estendeu até 1958, quando Pio XII foi substituído por João XXIII. A partir de então, a Igreja procurou fazer fazer as adaptações oportunas, as pazes com o mundo moderno, né? Para alinhar-se ao mundo moderno. Os principais alvos do magistério antimoderno da igreja foi Martim Lutero e o protestantismo, o liberalismo filosófico, o racionalismo, o ecumenismo, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e a maçonaria. Bom, e aí eu vou apresentar os documentos. Fundamentação histórica. Documentos. Certo? Da igreja. Mas para tal, quero dizer o seguinte. Quero ler. Eu não leio o livro de tradicionalista, tá? Ou melhor, leio o livro tradicionalista pra caramba. Mas eu não faço a apresentação desse livro, por quê? Porque as pessoas vão achar que é apologética. Ah, fazendo apologética, até fazendo a apologia ao tradicionalismo, ensinando pra gente ser tradicionalista, ser de direita, ser conservador. Meu, não ensino ninguém a ser nada. Eu te dou fundamento histórico. Bom, hoje eu quero ler esse livro aqui. Os Bispos e a Política no Brasil, João Francisco Regis de Moraes. Escreve o sociólogo Valmor Bolan. Essas alterações são, entre outras, as alterações que começaram nos últimos 500 anos no Ocidente, e que é o cerne da questão, que contrapôs diferentes ideologias na Igreja. O processo de secularização, que é caracterizado como o desenvolvimento da economia financeira, o desenvolvimento do comércio, a ruptura das atitudes feudais face à autoridade, a industrialização, a urbanização e a migração. O aumento da mobilidade vertical e desenvolvimento da mass média, os meios de comunicação em massa. Tudo isso acarreta uma enorme segmentação social em todos os níveis. O sentido do pluralismo
e de consequente relativização dos valores. Assim vemos as sociedades ocidentais passando de sacrais para seculares, ou seja, da influência da igreja para a influência das filosofias contemporâneas e materialistas. De sacrais para seculares, isto é, vindo da antiga leitura religiosa de mundo para uma leitura nas próprias realidades que lhe são intramundanas. É um processo de secularização que se manifesta socialmente de muitas formas e que não se restringe ao campo religioso. Trata-se de uma nova e secular visão de mundo que, partindo das exacerbações racionalistas, atinge quase a uma divinização do materialismo. E nós vamos ver aí, diante dessa série de mudanças pelas quais a igreja passou, melhor, que o Ocidente passou aí, desde do século XV, né, com o advento da Renascença, enfim, com o advento das ideias seculares, a igreja, então, se contrapôs. A igreja resistiu bravamente até 1958, que, lógico, desde o século XIX já havia a infiltração de ideias. Essa palavra infiltrada dá uma ideia ruim, né? Mas, assim, a presença de ideias reformistas na igreja que visavam reformar a igreja, ou seja, colocar a igreja na pauta do dia, né? Na pauta alinhado com o mundo moderno. Mas a igreja resistiu. E aí, ó, de novo, com o História do Tradicionalismo Católico. A propósito, você já deu o like no nosso canal, já se inscreveu no nosso canal? Dá o like, se inscreve, compartilha esse canal. É um canal de história, é um canal de conteúdo histórico. Estou falando aqui no meio do vídeo, porque eu sei que muitos estão aí vendo o vídeo, enfim, não se ligaram para esse detalhe ainda. Dá o like, se inscreve nesse canal. Mas, assim, as pessoas falam, é muito comum, hoje em dia tem um advento grande do tradicionalismo, na corrente tradicionalista na igreja, né? Mas os caras não... A verdade é, assim, que precisa estudar mais, precisa aprender mais, né? Ah, condena o modernismo. O que foi o modernismo? O que foi o modernismo? O modernismo foi uma corrente, um conjunto de ideias que aconteceu no século XIX e que queria adaptar a igreja ao mundo moderno. Só que a igreja, desde o primeiro documento antimoderno da igreja data de 1520. Leão X, que condenou os erros de Lutero. Na bula Exsurge Domini, 3 anos depois de Lutero colocar aí, né, as suas 95 teses numa catedral alemã. Então, esse foi o primeiro documento. Exsurge Domini, bula Exsurge Domini, que condena os erros de Lutero. O Concílio de Trento, também, né, Lutero foi excomungado pela igreja na 24ª sessão do Concílio de Trento. Você sabia disso, que foi na 24ª sessão? Do Concílio de Trento, 11 de novembro de 1563, e em 1564, um outro documento antimoderno, que procurou, então, assim, pelo qual a igreja reafirmou a sua fé, condenou a teologia luterana, condenou a justificação pela fé, os sacramentos, a maneira como Lutero entendia os sacramentos, né, na igreja luterana é o batismo, a Santa Ceia, a dispensa das indulgências devido ao sacrifício da cruz de Cristo, ou seja, somos salvos pela graça e não precisamos de nenhum tipo de indulgência, e a devoção aos santos, o livre exame da Bíblia e o sacerdócio comum dos fiéis. Porque você sabe que no catolicismo há o sacerdócio ministerial que distingue o sacerdócio comum dos fiéis. É somente o sacerdote, o padre, que age in persona Christi, os fiéis não. Eu estou falando para a celebração da missa, evidentemente. Bom, aí nós vamos ter, porque as pessoas dizem assim, mas a igreja tem que ser ecumênica. Ok, anyway. Aqui eu te dou todo o fundamento, toda a fundamentação do discurso que foi dito pelos padres de Campos por 20 anos, que é dito pela fraternidade sacerdotal São Pio X, desde a época da sua fundação, 1970, pelo arcebispo Lefebvre, que foi o fundamento do Tietos Internationalis Patrum durante o Concílio Vaticano II, que foi o fundamento dos padres da igreja
até o Concílio Vaticano II, que foi o fundamento do grupo conservador durante o concílio, que foi o fundamento de Dom Antônio de Castro Maia, do Monsieur Lefebvre, Marcel Lefebvre, do bispo de Ningodtuck para aderir ao sede-vacantismo, o próprio Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, na TFP, e grupos tradicionalistas que seguem numa crescente hoje, que seguem cada vez mais numerosos e fazendo barulho. Então, aqui está a fundamentação para esses documentos. Os documentos pelos quais a Igreja condena o protestantismo e o ecumenismo. A bula Regnans in Excelsis, de 1570, Pio V excomungou Elizabeth I. A premissa, a Igreja é necessária para a salvação, no documento Iam Vos Homines, de 1868, de Pio IX. Fora da Igreja não há salvação. Mas não seria a Igreja o corpo de Cristo, a Igreja espalhada por toda a urbe, por todos os continentes, nos 4 cantos desse mundo redondo, no ponto de vista da Igreja Católica? Não. A Igreja, inclusive, o fundamento disso é Cipriano de Cartago, ou seja, Cipriano de Cartago. A Igreja aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana. O ponto de vista dos antimodernos, o ponto de vista da Igreja, que era uma instituição antimoderna até a década de 1960, é a instituição exclusivamente católica. Tá? Vinícius, mas e o seu ponto de vista? Meu ponto de vista, dane-se meu ponto de vista, meu irmão. Eu sou historiador, eu não sou teólogo. Estou apresentando para você o fundamento do discurso. Aqui, Vinícius, onde é que você tirou isso? Cara, eu entrei no site do Vaticano. Eu tenho um livro que chama Denzinger, com Z, Denzinger, onde eu tirei todos esses documentos, eu fiz uma varredura no Denzinger, tá certo? E conferi no site do Vaticano, e conferi nos meus livros, e fiz uma conferência, uma varredura, para te entregar. Você não viu esse vídeo ainda, cara, porque ninguém fez esse vídeo ainda que eu estou fazendo aqui agora. Essa reunião, esse compilado de todos os documentos antimodernos da Igreja. Pio VII, Etsi Fraternitatis, é um breve, né? Um breve, um documento mais curtinho, que declara inválido o matrimônio entre católicos e protestantes, 1803. Os sílabos, esse aqui é o mais contundente de todos. Os sílabos de erro, sílabus errorum, sílabos de erro de Pio IX, de 1864, que se refere ao protestantismo como falsa religião. Libertas Prestantissimum, de 1888, de Leão XIII. Leão XIII foi um papa que se colocou muito contra o protestantismo em diversos momentos e contra o ecumenismo, né? O ecumenismo, porque a Igreja entendia, isso foi reforçado ao longo do século XIX e até a primeira metade do século XX. O verdadeiro ecumenismo se dá com a teologia do retorno, com o retorno de todos os protestantes ortodoxos ao seio da Igreja Romana. Encíclica Eternis Patri, de 1879, Leão XIII. Encíclicas Santi Congitum, de 1896, Leão XIII. Encíclica Mortalium Animus, de 1928, Pio XI. Ou seja, aí Pio XI reforça novamente essa teologia do retorno. E a instrução de Pio XII, Ad Total Ecclesiam, de 1949, de Pio XII, no qual a Igreja, mais uma vez, reforçou o seu posicionamento antimoderno de condenação ao protestantismo. Mas, paralelamente a isso, simultaneamente a isso, eu não estou falando de 1570, né, no século XVI, mas já no final do século XIX, começa a surgir na Igreja um movimento ecumênico. E ele eram os teólogos do norte, da Alemanha, da França, da Holanda, da Bélgica. Esses teólogos, eles eram... Tanto é que eles tiveram uma proeminência muito grande no Concílio Vaticano II, porque eles foram, até o pontificado de Pio XII,
Eu vou falar desses teólogos, vou fazer um vídeo. Ah, Vinícius, que teólogos são esses? Eu vou fazer um vídeo falando desses teólogos. Eles merecem um vídeo. Toda a atenção, é o conhecimento. Esses teólogos, eles estavam marginalizados até João 23. Karl Rahner, Edward Schellnbanks, Chenu, Yves Congar, esses professores, esses teólogos, eles perderam diversas cátedras na universidade onde eles trabalhavam. Porque suas ideias eram demasiadamente progressistas. Entende? Tem lá de Chardin, enfim, Jacques Maritain, são homens que estavam à margem. Eles voltaram à igreja, ao seio da igreja, no pontificado de João 23. Eles tiveram a jugular deles bem apertada até o pontificado de Pio XII. E esses homens, eles tinham uma abertura ao ecumenismo, e a Igreja Católica não tinha. Eu estou falando da cúpula romana. A Igreja Católica não tinha. Bom, outra doutrina antimoderna da igreja, outro conjunto de ideias, de filosofias antimodernas da igreja, que condenava o liberalismo filosófico e a liberdade religiosa. Por quê? O liberalismo e a igreja, a primeira vez que eu fiz uma pesquisa, a primeira vez que a igreja condenou o liberalismo econômico foi em 1967, na Populorum Progressio, de 1967. Foi a primeira vez que a igreja condenou o liberalismo econômico. Até então a igreja nunca tinha condenado o liberalismo econômico. Mas a igreja tinha condenado muito o liberalismo filosófico, que é esse individualismo. A ideia de que o indivíduo está acima da igreja, acima do Estado. O indivíduo, ele é o núcleo mais importante da sociedade. A igreja condenou. Esse é um pensamento moderno. Esse é um pensamento moderno. Porque, lembra que eu acabei de falar aqui, é o indivíduo, essa ideia do indivíduo, que vai promover essa série de eventos históricos que eu acabei de narrar aqui, ó. Que eu acabei de ler aqui. O desenvolvimento do comércio, a ruptura das atitudes feudais face à autoridade, ou seja, o ser humano está menos propenso à autoridade, né? A estar subjugado a uma autoridade. A industrialização, o acúmulo de riqueza, a urbanização, a migração, o aumento da mobilidade vertical, né? Mobilidade social vertical, o enriquecimento de muitos deixaram a pobreza, e o desenvolvimento da mass média, ou seja, os meios de comunicação em massa. Esses elementos conjugados, eles tiraram a igreja, a sociedade, o Ocidente, de uma ordem sacral, austera, para uma concepção materialista e liberal. A modernidade é caracterizada por isso. Por essa visão mais materialista. Eu não estou falando de marxismo, não. Marxismo também. Mas materialista da sociedade. A igreja, por sua vez, então, respondeu com os documentos. Por quê? Porque à medida que a sociedade foi se secularizando, isso é um fenômeno cujo início começa aí com o Renascimento, a Reforma Protestante e o advento do Estado moderno, aí, né, no século XV, a Reforma Protestante. Já no século XV já tem elementos com Jean Hus e John Wycliffe, ideias protestantes, mas Lutero, em 1517, que é a Reforma Protestante, ela é formalizada. Então a igreja, ela foi se colocando aí, né, com documentos, por exemplo, contra o liberalismo filosófico e a liberdade religiosa. O Sílabus de Pio IX, a Miraribus de Gregório XVI, o primeiro papa antimoderno, a Libertas Prestantissimo de Leão, olha só, olha de novo aí, Leão XIII, o juramento antimodernista de Pio X, que foi o principal nome, mas não o único.
mas o nome mais destacado, porque foi ele que se empenhou mesmo, assim, ele fez o catecismo antimoderno, o catecismo antimodernista, mas formulado em uma série de papas anteriores. Gregório XVI foi... Lá a gente já vê elementos, né, em Pio VII, Pio VIII. Mas, assim, quem inaugurou mesmo essa guerra declarada contra a modernidade foi Gregório XVI. Mas nós vamos ter outros papas, até mesmo anteriores, né, que condenaram os elementos que constituem a modernidade. A saber, né, queridos, assim, a modernidade que tem relação com Martim Lutero, o protestantismo, o liberalismo econômico, o racionalismo, o ecumenismo, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e a maçonaria. Ah, mas a igreja não condenou a formulação dos estados modernos? Não. A igreja condenou o processo de secularização. A igreja condenou o acúmulo de capital e o distanciamento que se deu da estrutura religiosa por meio do mercantilismo. A igreja condenou o acúmulo de riquezas e o espírito de usura, que afastavam as pessoas da sua autoridade. Então, a igreja não condenou necessariamente o Estado moderno, mas a igreja condenou eventos que estavam diretamente ligados ao Estado moderno, ao advento do Estado moderno. Mas, reforço, o primeiro documento antimoderno da igreja é de 1520, com a condenação de Lutero, né, com uma correção a Lutero, não tinha sido excomunhão ainda. Excomunhão aconteceu 43 anos depois, né, formalmente no Concílio de Trento, ao fim do Concílio de Trento. Já no século XIX, nós vamos ter o racionalismo e o cientificismo, ou seja, a ideia de que uma verdade só pode ser acessada pela razão e pela ciência. Essa crença inabalável do progresso científico, que se distanciava necessariamente dos dogmas católicos, da doutrina católica, da verdade revelada, também foi condenada pela igreja. E nós vamos ter aí, qui pluribus, de 1846, eu coloquei qui plubibus, mas é pluribus. Os sílabos de erro de Pio IX, qui pluribus de Pio IX, a miraribus de Gregório XVI, porque as encíclicas, elas não tratavam somente de uma coisa. Você tem assim, os sílabos de erro, os sílabos error, os sílabos de erros, repleto de condenações ao naturalismo, racionalismo, cientificismo. Eu vou fazer um vídeo também só falando da condenação da igreja ao socialismo. São vários documentos também. Dum acerbíssimas, de Gregório XVI, novamente. Libertas prestantissimo, ou seja, um papa confirmando o outro, né? Você vê que tem uma série de documentos onde um papa vai confirmando o outro, onde o racionalismo e o cientificismo são condenados, o juramento antimodernista de Pio X e a Humani Generis, de Pio XII. Ou seja, esses elementos, eles condenam a modernidade, esses elementos modernos, né? Ou seja, você vai reparando que um papa vai confirmando aquilo que o outro papa falou na sua catequese, né, nas suas encíclicas. Ou seja, há toda uma doutrina muito bem alinhavada. E, por fim, a maçonaria, solenemente condenada pela igreja. Maçonaria condenada solenemente. Por quê? Porque a maçonaria ela é aberta aos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Ou seja, essa livre associação que a igreja não condena, mas essa livre associação que iguala todos os homens, quebra diretamente a hierarquia. Parênteses, gente, a gente sabe que ao longo da história esse discurso bonito de igualdade, liberdade e fraternidade, Deus, pátria, família e liberdade, a defesa dos trabalhadores, isso daí é muito clichê
para esconder uma galera que tá afim de tirar vantagem, né? Por favor. Pelo amor de Deus, né? Como Jesus de Nazaré fala, nem todo aqueles que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Deus, Pátria, Família e Liberdade está preocupado com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Nem todos aqueles que dizem defesa dos trabalhadores estão preocupados com os trabalhadores. Tampouco aqueles que dizem igualdade, liberdade e fraternidade estão preocupados com igualdade, liberdade e fraternidade. Já visto que a Revolução Francesa foi um processo violentíssimo. Um processo extremamente violento. Que subverteu a ordem do Ocidente. De uma maneira bastante violenta, inclusive. Então, temos esse bom senso. Só que a maçonaria ela tinha um elemento anticlerical, porque a maçonaria entendia que a religião era um atraso. A maçonaria entendia que o catolicismo romano era um atraso. A igreja, por sua vez, condenou. O primeiro papa a condenar a maçonaria foi Clemente VII. E nós vamos ter aí Clemente VII, Bento XIV, Pio VII, Leão XIII, Leão XII, Leão XIII, Leão XIII, Leão XIII, o Código de Direito Canônico de 1917, e aí documentos pós-Concílio Vaticano II, porque embora o concílio tenha sido um concílio liberal, e aí eu estou falando liberal porque ele preconizou a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, o ecumenismo, ele deu uma premissa muito importante ao indivíduo, né? O Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, ele deu uma emancipação ao indivíduo que a igreja não tinha dado até então. Mas essa ideia de defesa do indivíduo que preconiza a liberdade individual já existia na igreja, mas que foram condenadas solenemente até Pio XII. Tá certo? Só que encontrou abertura no Concílio Vaticano II. Ou seja, o Concílio Vaticano II, em alguns aspectos, ele foi uma mudança de direção, sim. O concílio é ruim, o concílio é errado, o concílio é bom. Porque isso aqui que eu estou olhando para você, você sabe que eu não procuro buscar partido, né? Eu estou citando aqui, ó, Régis de Moraes. Ao final do pontificado de Pio XII, a igreja apresentava um discurso que pouco tinha a ver com a realidade de vertiginosas transformações sociais do mundo ocidental. Ora, o discurso que se distancia das urgências mais reais vai se reduzindo naturalmente à condição de apenas palavra. João Batista Libano observa: no final do pontificado de Pio XII, 1958, a igreja apresentava aquela tranquilidade que precede as tempestades. Os movimentos inquietantes do pós-guerra tinham sido silenciados através da condenação da nova teologia, da novela teologia de Teilhard de Chardin, e foi enviado para a China, evitando que seus escritos fossem publicados, do encerramento da experiência dos padres operários, do enquadramento de limites aceitáveis da renovação litúrgica e da ação do leigo. E ainda segundo o mesmo pensador, João 23 percebera que o enorme dique que represara as torrentes filosóficas, sociais, políticas e culturais no mundo moderno não resistia mais à pressão e estava prestes a romper-se. Basicamente, por essas razões, o sucessor de Pio XII convoca o Concílio Vaticano II, no qual pretendeu promover as atualizações oportunas. Fato, o Concílio Vaticano II ele foi uma mudança de rota da igreja. Eu falo isso pro bem e pro mal. Você vai tirar suas conclusões se o concílio foi bom ou ruim. Essa discussão, ela é nova. Ela é muito interessante. Ela é nova porque eu estou falando hoje com vocês em 3 de setembro de 2024. O concílio vem sendo questionado, lógico. No Brasil, meu irmão, a maior parte dos católicos está cagando e andando para a igreja. Mas aqueles que estão, em torno de 10%, 8%, 10% que frequentam a igreja,
tem discutido muito o Concílio Vaticano II, porque há uma certa exaustão de questões ligadas ao concílio. E muitas pessoas têm botado crises da igreja na conta do concílio. E por conta disso tem crescido um conservadorismo grande na igreja. O que ira muitos personagens da Cúria Romana, a começar pelo Papa Francisco, que não gosta da linha tradicionalista, que é um homem que propõe reforma de maneira subjetiva o tempo todo. Sabe assim, ele não propõe reforma, mas a reforma está no ar. Love is in the air. Exatamente. Então, a conclusão que eu chego é: o Concílio Vaticano II ele foi uma mudança na igreja. Porque ele propôs documentos de maneira diferente daqueles documentos propostos pela igreja nos últimos 400 anos. Em tudo, o concílio negou o sacramento, criou uma nova religião, negou o sacramento, negou a diferença entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial? Não. Reafirmou os sacramentos, a devoção à Virgem Maria, aos santos, ao purgatório, aos dogmas da igreja todos. Mas no que tange a essa permissão da liberdade do indivíduo, o Concílio Vaticano II deu uma nova roupagem e mostrou-se muito mais tolerante com as demais religiões, tanto cristãs como não cristãs. Se inscreve no canal, dá o like e curte. E muito obrigado pela sua atenção. A gente continua falando no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Sucesso sempre.